aqui, ó, em relação ao Vidalba, né, que os meninos citaram aqui também na live. O Felipe de Oliveira falou, na marcação imagino que o Vidalba seja melhor que o Kaique e o Marlon mesmo. Vidalba tá jogando na lateral esquerda no time titular. Pelo menos nesses 2 amistosos aí, ele foi usado assim na lateral, como o Pedro citou. Vocês veem aí que ele tem essa dúvida na lateral esquerda em relação a Kaique e Marlon? Ou esse teste aí do Vidalba nos jogos treinos, talvez não vamos ver tanto aí nesses próximos jogos aí que vai acabar fazendo com que o Cruzeiro seja mais exigido? Deixa eu começar aí. Esse do Vidalba, eu acho que é um recado, mano. Ele passa a ser uma opção na lateral. E um recado também para os dois de origem na posição, né? Vamos ficar ligado aí. O Marlon entrou muito mal naquele jogo lá. Ele estava sem jogar, o Kaique como titular. O Kaique, eu acho que precisa de uma sequência para a gente ter uma conclusão, né? Mas eu acho que ele teve boas aparições aí neste período, que ele teve uma sequência maior. Acho que ainda o Kaique precisa ganhar uma condição física ali para suportar do nível que ele joga, porque o Kaique é muito intenso, né? Então acho que ele precisa de uma condição física legal para ele suportar os 90 minutos daquele jeito. Mas, por exemplo, quando ele saiu naquele jogo contra o América, ele não estava fazendo um grande jogo, mas o Marlon entrou e teve papel negativo no jogo em tudo, né? Em todos os lances. Na bola nas costas que ele tomou no pênalti, aí pênalti para o Cruzeiro talvez não fosse marcado. Quando ele chegou lá na frente também não conseguiu acertar os cruzamentos e o pênalti não precisa nem de falar, que todo mundo acompanhou. Eu acho que pode ser isso, Caio. O que você pensa? Um recado aí para a turma que é de origem ali e tem que aproveitar a oportunidade, né? Os próprios jogadores de ofício da posição geraram essa dúvida no Leonardo Jardim, né? Porque nenhum deles vem bem. O Kaique teve uma sequência considerável, mas ficou muito abaixo do que eu esperava. Eu gosto muito do Kaique, acho ele bom jogador, acho até que hoje precisa estar à frente do Marlon, mas é claro que com essa semana de treinamento as coisas podem mudar. Mas foi um Kaique que ficou muito abaixo. Talvez o jogo mais interessante dele tenha sido contra o América na primeira fase. Depois disso, ele alternou muito, mostrando inconstância e tendo essa dificuldade física, né? Até legal ver, em alguns momentos, ele tendo um bom entrosamento com o Dudu pelo lado esquerdo. Estava se tornando uma das principais armas ofensivas do Cruzeiro, mas inegavelmente foi um Kaique que ficou devendo. E o Marlon ainda mais, é um jogador que está devendo há mais tempo. Não dá para negar a qualidade dos dois, mas o campo está mostrando que eles precisam melhorar. E aí entra essa alternativa do Lucas Vidalba, que é um jogador que dentro da posição dele está tendo pouco espaço, com a chegada do Gamar, que é um zagueiro canhoto e naturalmente joga mais pelo lado esquerdo, ele acaba perdendo ainda mais espaço. E aí o Jardim aparentemente está buscando passar essa mensagem para Marlon e Kaique e também, quem sabe, fazer com que o Lucas Vidalba possa ser mais útil nesse cenário, porque ele já jogou como um lateral esquerdo. Eu acompanhei o Vidalba em alguns jogos como lateral esquerdo no futebol argentino, antes dele chegar ao Argentino Júnior, e, sinceramente, era um lateral esquerdo bem mediano. Ele vai se tornar um bom jogador realmente como um terceiro zagueiro, mas quem sabe agora, com o Leonardo Jardim, um cenário de maior confiança, ele possa estar rendendo bem. E se ele for minimamente confiável, acho que já coloca ele em uma disputa firme com o Marlon e Kaique, porque esses jogadores em 2025, o Marlon já há mais tempo, mas aí fazendo um recorte mais recente possível, esses jogadores em 2025 não têm correspondido e abriram margem para que o Lucas Vidalba, nesses jogos treino, viesse a receber oportunidades na lateral esquerda. Eu acho que existe um consenso, né, nosso aqui, de que é uma posição em aberto, né? O Kaique não conseguiu ainda se firmar na posição, o Marlon também com muita dificuldade, mas eu consigo enxergar também, utilizando até do próprio depoimento que o Fagner deu, né, recentemente após um jogo. Eu acho que o Leonardo Jardim tem prezado por algumas variações no sistema defensivo, né? Quando o lateral direito sobe, o esquerdo segura um pouco mais. As principais características do Kaique, e que faz ele ser
um jogador mais intenso, é esse apoio ofensivo, né? E por outro lado, o Marlon tem tido muita dificuldade defensiva, assim como o próprio Kaique também tem muita dificuldade defensiva. Então, pensando estrategicamente, você colocar um zagueiro que também atua como lateral e tem como seu ponto forte o ponto defensivo, pode criar novas possibilidades até para o lateral direito ter mais liberdade para poder jogar. Então, acho que é um pouco estratégico também por parte do Leonardo Jardim, né? Quem sabe utilizando o Vidalba e segurando mais um pouco do Vidalba pelo lado esquerdo, você libera um pouco mais o Willian para atacar, que é um dos maiores potenciais do Willian, e você também traz liberdade ao Dudu pelo lado esquerdo, porque não vai ter tantas ultrapassagens, até por característica do Vidalba. Então, acho que é um desses dois contextos. Ele acaba unindo duas coisas que podem ser primordial ao Cruzeiro e podem também fazer a diferença. O ponto que a Amanda fala ali, ele é muito interessante mesmo, porque justamente o Vidalba, ele tem uma característica defensiva muito mais aflorada do que Kaique e Marlon. O Marlon sofreu muito, a gente pode lembrar, por exemplo, a época do Nicolas Camon, quando o Marlon foi exigido em atuar como uma espécie de terceiro zagueiro. Ali o Marlon foi muito mal. Aí quando o Fernando Seabra assume, o Marlon passa a ter mais liberdade ofensiva, até esboça uma melhora na temporada, mas depois volta a ter muitas dificuldades, e principalmente no aspecto defensivo, perdendo o time das jogadas e aí fazendo uma falta e sendo expulso, tomando bola nas costas, às vezes demorando a encurtar ali em situações de 1 contra 1. Então, acaba que o Leonardo Jardim, muito por conta de um desempenho dos dois jogadores ali da posição, Kaique e Marlon, ele olha para o Lucas Vidalba como essa possibilidade de entregar esse equilíbrio defensivo, ter um jogador ali talvez para sustentar muito mais sem a bola, ele atuar como uma espécie de, com a bola no caso, ele atuar muito mais como uma espécie de terceiro zagueiro, segurar um pouquinho mais, como a Amanda disse, dar essa liberdade para o Willian. O Willian é esse lateral de ultrapassagem, de atacar, de se posicionar muito mais no campo ofensivo, e tira também um pouco da obrigação defensiva do Dudu. Isso é um ponto que a gente comentou até na live aqui no dia da apresentação do Wanderson, estava eu, o Patrick, o Rafa e o Samuel, sobre criar um equilíbrio. E esse equilíbrio defensivo do Cruzeiro, ele passa muito por não deixar esse corredor lateral desguarnecido, e isso aconteceu muito contra o América. A gente via muito tanto o Willian quanto o Kaique expostos em situação de 2 contra 1 contra o América, justamente porque às vezes o Dudu tinha uma dificuldade de fechar, o próprio Matheus Pereira no jogo do Mineirão, que estava ali mais como um ponta-direita, com dificuldade de baixar um pouquinho mais para ajudar a defender no corredor. Então o Leonardo Jardim olha talvez para o Vidalba como uma opção de gerar equilíbrio para quando o Cruzeiro tiver com a posse da bola e aí, por um acaso, perder, você já tem um jogador ali que está mais posicionado, mais fixo na defesa, e aí Fabrício Bruno e Jonathan Jesus não ficam tão expostos assim, ou Fabrício Bruno e Gamarra, quem quer que seja o setor defensivo. Então, essa opção do Vidalba nos jogos treinos talvez seja o que tem acontecido aí, que dá para deixar um ponto de atenção muito maior, justamente porque o Gamarra chega para ser talvez o lateral pelo lado, o zagueiro pelo lado esquerdo, perdão, e aí o Lucas Vidalba começa a discutir ali com os atletas, a figurar numa briga por ser o lateral esquerdo com características diferentes de Marlon e Kaique. E ainda em cima sobre Kaique e Vidalba, tem algumas mensagens aqui, ó, o Janderson até mandou. Kaique não compromete, muito melhor que o Marlon, tem que ter sequência. O Mentes Brilhante, esse lateral tem dono, Marlon Cabuloso, não há ninguém melhor. Podem chorar à vontade. E aí, a Amanda citou algo, né, que talvez para trazer esse equilíbrio para o Cruzeiro aí defensivamente, tem a questão do passe também, né, que o Lucas Vidalba é um dos caras que, quando veio do futebol argentino jogando ali como zagueiro, se destacava por lá também em relação a isso, né, Caio? E talvez o Leonardo Jardim identificou que, além defensivamente, ele ajudará o Cruzeiro para o lado esquerdo, a opção também, a qualidade no passe vem chamando a atenção também nos treinamentos, né? Pois é, Patrick, ele sempre foi muito vertical, né? Não à toa, nos tempos de Argentino Júnior com o Gabriel Milito, ele se encaixou bem como um terceiro zagueiro, era o grande responsável por ditar o ritmo desse princípio de construção de jogadas do Argentino Júnior, e ele é um cara que
sempre carregou isso com ele, né? Também por ter começado como lateral esquerdo, mas se tratando de um defensor, ele é bem agudo no passe, né? Vamos ver, acho sim que pode ter sido um fator que tenha chamado a atenção. E a gente já viu isso do próprio Lucas Vidalba no Cruzeiro, né? Ele ajudando em construção de jogadas até que culminaram em gols. Me lembro, por exemplo, daquele jogo contra o Criciúma no ano passado, uma das poucas vitórias do Fernando Diniz, em que o Cruzeiro faz o primeiro gol com o Lucas Vidalba conseguindo uma ótima inversão de jogo para o Matheus Pereira, e aí na sequência o Caio Jorge acaba abrindo o marcador. Então por aqui a gente já viu isso, e certamente no dia a dia, nos treinamentos, conhecendo melhor os jogadores, o Jardim já constatou que o Lucas Vidalba tem alguma qualidade para estar disputando a posição na lateral esquerda. Ô Amanda, hoje se você tivesse ali, né, como o Leonardo Jardim e podendo definir essa questão, você vê o Vidalba à frente do Marlon hoje, porque nesses jogos treinos aí é bom ressaltarmos que o Marlon acabou atuando em alguns minutos como zagueiro e o Vidalba em nenhum momento como zagueiro, somente como lateral. Você acha que o Vidalba hoje está à frente do Marlon, pelo que estamos vendo aí em relação aos amistosos? Amanda Garden. Ô, Patrick, o esboço que ele nos mostra são muito recortes, muitas edições de algo que deu certo, né? Então, assim, é difícil porque nós não estávamos lá, eu não estava lá, acompanhando de perto os treinamentos, para a gente também conseguir ressaltar aquilo que ainda precisa melhorar. É claro que quando repete alguma escalação, nos traz alguns indícios de que ele quer aprimorar algumas situações. Acho que pensando por esse lado, talvez o Vidalba hoje traga um pouco mais de segurança defensiva e necessária para esse momento do Cruzeiro, enxergando aí com um olhar do Leonardo Jardim. Mas eu confesso que eu tenho pouca coisa, conteúdo, para poder afirmar que ele hoje está à frente do Marlon. Uma situação que deixa desconfortável nesse momento a questão do Marlon é que acho que existe uma certa rusga ainda com o torcedor, né? O Marlon vai ter que buscar essa confiança, essa autoconfiança nesse cenário até com o torcedor, né? A gente vai ter que mostrar dentro do campo que ele é capaz de dar a volta por cima e retornar aquele bom momento que ele teve no Cruzeiro. Eu confesso que há um certo desgaste nesse momento, mas só ele é capaz de fazer isso, né? Então acho que e até ganhar porque também. Ele que criou isso, né, mano? Pois é, então acho que ele tem... torcedor. Exatamente. Acho que ele precisa resgatar um pouco desse elo com o torcedor, e uma maneira de resgatar esse elo com o torcedor é se afirmando como titular dessa equipe do Cruzeiro. Mostrar que ele pode voltar a ser confiável, mostrar que ele pode render um pouco mais e também deixar boas impressões a quem mais importa nesse momento, que é o treinador. Ô Pedro, rapidinho, Patrick. Até complementando aí, em relação ao Kaique, teve uma sequência, e assim, até fez bons jogos, né, Pedro? Mas eu acho que ele poderia estar nesse momento melhor do que ele está nesse momento com essa sequência que ele teve, que tanto os torcedores pediam, inclusive eu, né? Então, só para completar isso que a Amanda falou, assim, do acesso ao que o Cruzeiro está fazendo, um ponto que pode parecer até besta, mas condiciona muito a forma que a imagem está posicionada ali, né, a câmera, a gente não consegue talvez nem observar a disposição do time dentro do campo. Então a gente não sabe se o Vidalba está jogando como um terceiro zagueiro ou se ele está jogando mesmo como lateral esquerdo, como que o Cruzeiro está pressionando. Acho que tudo isso a gente só vai ter informação mais concreta quando a gente vê o jogo contra o Mirassol, porque aí a transmissão é diferente, é um jogo completo, então você pode ver a disposição da equipe ali. Então a gente ainda não sabe nem qual formatação tática o Leonardo Jardim tem usado nos treinamentos. Sobre o Kaique, eu concordo muito, Patrick, é um jogador de muito potencial, ele tem qualidade, mas a expectativa era de que ele já estivesse em um outro nível. Né? O Kaique, vale lembrar que ele pega ali, ele começa a figurar no profissional em 2022, quando o Cruzeiro, ali naquele jogo contra o Vasco, é o jogo do acesso para a primeira divisão, e o Kaique entra como titular, joga bem, então ali já vai se criando uma expectativa, então ele já tem vivenciado a rotina do profissional há algum tempo. Acaba que ele ainda tem oscilado muito, faltou sequência talvez para o Kaique, mas eu acho que é um jogador que tem muita qualidade. Eu concordo muito com o Samuel. Gostaria de ver agora, nesse novo trabalho com o Leonardo Jardim, e aí tirando
o campeonato estadual, o Kaique tendo uma sequência, até para a gente entender em que nível ele está. Mas o ponto da questão física, que o Samuel também lembrou, acho que é algo que o Kaique precisa evoluir ou ele precisa entender que ele não pode ser tão intenso o tempo inteiro. Ele tem que saber dosar. É aquele famoso ditado, né? Correr certo. Tem hora que o Kaique ele acaba correndo errado. Então, acho que isso prejudica muito ele. Para um atleta que depende muito do físico, ele vai precisar de lidar muito bem com toda essa situação. Mas acho que é um jogador que já poderia estar em um outro estágio do que tem apresentado hoje.